Bom dia, colegas. Olá! Nós da OABRS desejamos boas-vindas ao nosso evento. A sua presença é muito importante para nós. A seguir passaremos algumas orientações importantes. Está sem áudio? Clique na seta ao lado de Configurações de áudio, localizado no canto inferior esquerdo. Então, selecione a opção de saída de áudio que estiver utilizando no momento. As opções mais frequentes são fones de ouvido e alto-falantes. O evento ficará gravado? Sim. O evento ficará disponível no portal, podendo ser assistido em até 60 dias, com emissão de certificado. Após este período, você poderá encontrá-lo no nosso canal no YouTube. Informamos que as manifestações públicas dos palestrantes representam posições pessoais e, portanto, não vinculadas à OABRS. A nossa posição institucional é externada por meio dos nossos órgãos executivos e deliberativos, como a presidência e demais membros da diretoria e conselho seccional. Agradecemos a sua participação e desejamos um ótimo evento. Bom dia, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um evento da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul. Este evento organizado pela Comissão Especial de Reforma Política, presidida pelo professor doutor Marcelo Schenck Duque, a quem aproveito e faço os cumprimentos nesta manhã de sexta-feira. Registro o momento em que estamos realizando este evento, embora ele fique disponível no YouTube, no canal da OABRS, e pode ser, então, visualizado e assistido, enfim, por todos e todas que se interessam por um tema tão relevante para a nossa democracia. Aliás, o título, né, da nossa exposição, da exposição que vai ser feita pelo doutor Lourenço Fonseca, quem também cumprimento e agradeço a presença nesta manhã, já refere à própria democracia quando diz, não é, voto eletrônico, garantia ou ameaça à democracia. Então, a própria nomenclatura que se escolheu para essa exposição demonstra o quão relevante é este tema quando se está refletindo e buscando evoluir na temática atinente à reforma política. Então, eu espero que seja um evento que auxilie nas reflexões necessárias sobre este tema. Agradeço a todas e todos os membros da nossa Comissão Especial de Reforma Política, que foi criada nessa gestão recentemente e que, mesmo com pouco tempo de atuação, tem feito um trabalho destacado nesta temática, trazendo profundos debates na matéria com pesquisadores que certamente auxiliam a advocacia e não só a advocacia, toda a comunidade jurídica e toda a sociedade brasileira a refletir sobre o cenário político, jurídico, institucional envolvido na temática da comissão, que é, repito, reforma política. Doutor Lourenço, vou me permitir apenas fazer uma reflexão que marcou a história da nossa entidade, fazermos as primeiras eleições online.
temos 91 anos de Ordem dos Advogados do Brasil, nacionalmente. Aqui no nosso estado, 89 anos da nossa seccional. E Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Distrito Federal e Maranhão foram as seccionais que, de forma pioneira, participaram desse projeto piloto de fazermos, então, as nossas primeiras eleições online. O que os dados nos demonstraram, evidente, doutor Lourenço, com todos os recortes, né, nessa temática para a advocacia. Enfim, o nosso voto é obrigatório para todos os inscritos, mas sabemos que todos os inscritos têm um exame de suficiência para ingressar na carreira, na advocacia, não é? Para exercer esse munus público. Então, nós temos um grupo, um colégio eleitoral diferenciado, por assim dizer. Mas, enfim, com todos os recortes que nós temos que fazer, não é, nessa avaliação interna, o fato é que nós tivemos a maior eleição da história da seccional. Então, a abstenção foi muito inferior aos outros pleitos, e isso nos dá uma sensação de termos, de uma certa forma, democratizado este processo eleitoral e, inclusive, mais ainda legitimado os vitoriosos, né, os eleitos. Então, penso que, claro, um sistema com contratação, seleção de uma empresa respeitada, um sistema com uma consultoria prestada por um consultor também muito qualificado, o Giuseppe, que inclusive é um servidor aposentado da Justiça Eleitoral, que foi um dos responsáveis pela implantação da urna eletrônica no país. Além disso, uma auditoria externa também com um trabalho nacionalmente reconhecido, enfim, com muitos mecanismos de segurança para garantir a lisura deste processo, claro, tratando-se de uma instituição, como no caso da OAB, que é uma autarquia sui generis, assim dita pelo Supremo Tribunal Federal, enfim, bem diferente do que estamos falando aqui de eleições gerais, que é o tema que certamente o Lourenço abordará em relação às eleições gerais do Brasil, na Alemanha. Me parece que também o Lourenço também falará, dará esse recorte, né, na sua apresentação. Mas, enfim, trouxe, doutor Lourenço, porque me parece que nós temos aí também uma experiência recente aqui e que é vista por nós, que atuamos, né, diretamente na organização desse processo, que esteve a cargo, ao meu encargo e ao do nosso diretor-tesoureiro, doutor André Sontag. Nos parece que foi um processo bem sucedido e que democratizou realmente as nossas eleições. Enfim, com essas brevíssimas considerações, agradecendo a oportunidade de estar fazendo a abertura deste importante evento, eu me despeço e peço autorização, então, para ficar com a câmera desligada, mas estarei atentamente acompanhando a exposição do Dr. Lourenço e recomendo que todos e todas assim o façam. Muito obrigada e tenham um bom dia. Eu passo a palavra ao Dr. Marcelo Schenck-Duck. Doutor Marcelo. Muito bem, então, muito obrigado, doutora Fabiana. Em primeiro lugar, eu gostaria de lhe cumprimentar pelo sucesso do andamento das eleições da OAB, do Estado do Rio Grande do Sul. Sem sombra de dúvida, a senhora, na condução desse processo, com a competência que lhe é peculiar, garantiu não só a lisura do procedimento como um todo, mas o sucesso de uma atividade que é muito complexa. Então, no seu nome, eu lhe cumprimento também ao presidente Ricardo Breyer, ao novo presidente, o Dr. Leonardo Lamáquia, também, pelo sucesso que obteve no pleito, e os desejos de toda a comissão, tenho certeza de que faça uma ótima gestão. Esse evento que nós estamos organizando hoje, colegas, que a doutora Fabiana muito bem apresentou,
se deve a esse fato que todos nós vivenciamos, em maior ou menor grau, que é um ano de 2021 extremamente polarizado. Os debates políticos que se travaram neste ano de 2001, que está acabando, nós estamos em dezembro já, se focaram em inúmeras questões que muitas vezes beiraram a irracionalidade. E o debate, em particular, no que diz respeito ao sistema eletrônico de votação, foi um dos debates que, na nossa opinião da Comissão aqui de Reforma Política da OAB do Estado do Rio Grande do Sul, foi conduzido também de uma forma muito inapropriada. E por quê? Porque toda a tônica do processo foi desacreditar o sistema eleitoral brasileiro sem que se apresentasse qualquer prova de fraude, de violação, ou seja lá o que for. E nós notamos, conversando com as pessoas em geral, não só dentro do grupo da advocacia, doutora Fabiana, doutor Lourenço e colegas, que muitos daqueles que apresentam críticas ao sistema eletrônico de votação não apresentam argumentos técnicos. Muitas vezes é porque um colega falou, ouviu dizer na internet, ou seja, é um tema que envolve muita desinformação. Então, nós decidimos trazer um especialista para conversar sobre esse assunto, justamente para que todos os colegas possam se posicionar sobre um tema tão complexo com informações mais acuradas. No nosso entendimento, não há nenhum problema em se discutir o sistema de votação brasileiro, desde que seja a discussão premiada por argumentos de índole técnica. E é o que, infelizmente, na nossa visão, não vem ocorrendo nesse ano de 2021, onde os argumentos são muito mais emocionais, pautados por ideologias, num ou no outro sentido, deixando a técnica de lado. Repito, não há problema em discutir o sistema de votação, desde que isso não seja feito às custas da lisura do atual sistema, sem que existam provas minimamente, digamos assim, aceitáveis. E é com esse espírito, então, de proporcionar informação, de proporcionar conhecimento para que todos possam, enfim, ter uma opinião mais abalizada sobre um tema tão importante para a nossa democracia, que eu convidaria, agradecendo mais uma vez a doutora Fabiana Barros, o doutor Lourenço para que inicie a sua apresentação e, ao final, nós possamos fazer um breve debate sobre o assunto. Por favor, doutor Lourenço, o senhor está com a palavra. Bom dia, doutor Marcelo, professor Marcelo. Quero primeiramente cumprimentar toda a Comissão Especial de Reforma Política da OAB e faço, então, no próprio nome do presidente, professor doutor Marcelo Schenck Duque. Professor Marcelo, que devo dizer também é meu professor no mestrado acadêmico que faço junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para minha honra, é meu orientador no curso. Quero cumprimentar também a vice-presidente da comissão, doutora Fabiana Bart, e quero cumprimentar também todo o suporte, né, o pessoal da OAB que me deu o suporte técnico para essa reunião, e quero fazê-lo no nome das colegas Nádima e Patrícia, que me ajudaram também em questões técnicas, mas estendo a todos aqueles que promovem este evento, assim como aqueles que estão nos assistindo. Eu vou compartilhar a tela já com a apresentação e peço que qualquer coisa me avisem caso não esteja visível, não esteja bem claro, tá? Acredito que deve estar já compartilhada a tela. Então, o tema do nosso seminário, o título dele, o nosso encontro de hoje, é Voto Eletrônico Garantiu Ameaça à Democracia. Decisões do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha sobre votação eletrônica e registro impresso de voto. Faço um breve registro também de que esta apresentação ela teve origem no próprio curso do mestrado acadêmico na URGS, na disciplina de Direito Constitucional Comparado, ministrada pelo professor Dr. Marcelo Schenck Duque, assim como pelo professor Dr. Augusto Jäger Júnior, a quem também estendo aqui a minha homenagem e o meu agradecimento público. Vamos já passar, então. Meu nome é Lourenço Fonseca, além de mestrando no programa de pós-graduação em Direito da URGS, eu também sou servidor público, analista judiciário do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o nosso TRF4, sediado aqui em Porto Alegre. O nosso plano, né, de apresentação hoje ele se divide basicamente em duas etapas. Primeiramente, como se tratando de uma questão de direito comparado, nós temos, na verdade,
não é uma discussão tão ampla sobre votação eletrônica em si. Há um recorte metodológico muito claro, que é a comparação entre o direito brasileiro e o direito alemão, usando por base, mais especificamente, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade de uma lei, e nós vamos ver melhor qual normativa foi esta, que estipulava um registro impresso do voto eletrônico, e, em segundo momento, nós vamos trazer uma decisão do Tribunal Constitucional Federal Alemão, que julgou inconstitucional a uma votação exclusivamente eletrônica em eleições parlamentares em 2005. Então, desde logo, fica claro que há uma possibilidade de comparação, são decisões aparentemente, né, inevitavelmente antagônicas. Então, a título de introdução, e o professor Marcelo tocou bem neste ponto, a questão do voto eletrônico, ela tem tido muito espaço legislativo. Este ano nós tivemos a questão chamada PEC do voto impresso, do registro de voto impresso, que foi rejeitada pelo Congresso, e esse é um tema que tem tido muito espaço na agenda legislativa, bem como na mídia, bem como na opinião pública em geral. Tá? Então, o nosso tema trata hoje como o direito brasileiro e alemão tratam a votação eletrônica e o registro impresso de voto por meio das comparações, como foi dito. Um dos argumentos muito levantados, sobretudo por aqueles que questionam o voto eletrônico, exclusivamente eletrônico, podemos dizer assim, que o Brasil tem, e como disse o professor Marcelo na introdução, não há problema algum em se discutir qualquer assunto constitucional. Um dos argumentos muito levantados é: por que apenas o Brasil utiliza esta urna eletrônica? E esse é um argumento que, embora por si só ele não seja suficiente para concluirmos que não está correto usar essa urna eletrônica, é um argumento de alta indagação. Em verdade, experiências positivas tendem a serem copiadas, repetidas, adaptadas em outros países. Então, de fato, é algo que deve ser respondido. E a gente vê, dentro desse mesmo argumento, existe uma invocação de um fato que seria: mas por que a Alemanha proibiu o voto eletrônico? Então, muitas vezes, embora sem um aprofundamento, é usado isso como um indício de que algo não estaria correto na utilização da urna eletrônica. Então, nós vamos tentar entender exatamente como que foi a experiência alemã do voto eletrônico, qual foi o sistema lá utilizado e por quais motivos que o Tribunal Constitucional Federal Alemão entendeu que aquela experiência não seria válida de acordo com a lei fundamental alemã. Então, primeiro nós vamos tratar do caso brasileiro, e faço aqui também uma explicação, que a decisão do STF que nós vamos analisar hoje, ela teve o julgamento concluído em 2020, em relação a uma lei de 2015. E o caso alemão, ele é um pouco anterior, é uma decisão do Tribunal Constitucional de 2009. Porém, para fins didáticos, acho mais interessante que nós comecemos pelo caso brasileiro, contextualizando previamente, e depois fazermos uma comparação com o caso alemão. Então, sem mais delongas, nós vamos passar então para o primeiro ponto, que seria um recorte histórico, né, para entender como que essa discussão chegou até o Supremo, mais de uma vez, mas como chegou na decisão que nós vamos analisar hoje. Então, tratamos aqui do primeiro ponto, que é do voto aberto às urnas 100% eletrônicas. E por mais que nós tenhamos talvez esse título dê uma impressão de ser uma evolução do voto aberto às urnas 100% eletrônicas. Pode parecer que é uma história sem sobressaltos, mas na verdade não. Todo avanço ele tem os seus percalços, tem os seus retrocessos, tem os seus caminhos. Desde a primeira eleição brasileira, no século XIX ainda, para a Assembleia Nacional Constituinte, que resultou na Constituição do Império de 1824, já havia previsão de voto aberto para algumas daquelas votações. Porém, ao longo do século XIX, no começo do século XX, algumas leis, nós temos aqui já um sufrágio bem restrito, mas algumas leis permitiam o voto secreto, outras leis já restringiam, pediam assinatura do eleitor na cédula, e nós temos, então, uma história de idas e vindas. Mas me parece mais interessante considerar que no Código Eleitoral Brasileiro, de 1932, houve realmente uma primeira ênfase ao voto secreto. E o interessante é que esta foi o Código Eleitoral Brasileiro de 32 foi a primeira norma que estipulou, que falou em máquinas de votar. Porque urnas eletrônicas, né, claramente não estamos falando de urnas eletrônicas, estamos na década de 30, mas elas são uma espécie, a mais moderna, a mais conhecida hoje,
de um gênero chamado de máquinas de votar. Essa que é, vamos dizer assim, um nome mais técnico e mais genérico. E houve, então, uma previsão de máquinas de votar no Código de 32, certamente não eram máquinas eletrônicas, eram máquinas talvez mecânicas, enfim, foi feita uma previsão normativa. Mas o que eu acho interessante é que esta previsão foi dentro, no próprio Código, foi dentro do capítulo do voto secreto. Então, nós conseguimos, pela localização da norma no Código, já entender que a própria existência de máquinas de votar no direito brasileiro, desde a sua origem, tem uma finalidade principal, que é assegurar o sigilo, consequentemente, a liberdade do voto. Mas o fato é que o Brasil não avançou, do ponto de vista prático, para isso nessas primeiras décadas, ao longo do século XX. O Brasil continuou votando naquelas cédulas de papel, em que se marca um X ou escreve o nome do candidato na cédula. Então, embora houvesse essa previsão, não houve uma grande mudança no mundo dos fatos. Essa situação começa a se alterar com o processo de informatização, que vem na década de 80. Ainda não com urnas eletrônicas, claro, mas já com alguns serviços eleitorais sendo digitalizados, informatizados, como a totalização, o próprio cadastro de eleitores. E aqui eu faço uma menção, e até está em vermelho, por um motivo muito claro, para mostrar que não seria um avanço, mas sim um percalço, o chamado caso Proconsult, em 82. O caso Proconsult ocorreu na eleição do Rio de Janeiro, uma eleição estadual do Rio de Janeiro de 82, em que foi feita uma licitação para que uma empresa privada fizesse a totalização digital da votação. Ou seja, não era o voto, que era eletrônico, etc., apenas a totalização dos votos já seria feita de forma informatizada. A empresa Proconsult, então, foi a vencedora desse pleito, e se constatou uma série de erros nessa totalização. A eleição não precisou ser refeita, mas houve vários problemas e várias questões, até indícios de fraude na totalização dos votos, mas, fora isso, enormes erros, não é o objeto do nosso estudo, mas serve como uma ilustração de que esse avanço tecnológico não é feito sem problemas, sem interrupções, sem desvios. Mas, em 86, se continua, então, um processo de recadastramento eleitoral do sistema brasileiro e informatização da totalização dos resultados. Tivemos o caso Proconsult, mas o Brasil foi pouco a pouco avançando. Até chegarmos... Aqui eu tenho, na verdade, uma cédula de exemplo, uma cédula que se usou na eleição de 90. Aí você pode ver o voto para governador, para senador, se marca um X, ou para deputado federal, que se botava o número do candidato, ou se escrevia por extenso o nome do candidato na cédula. Essa cédula foi utilizada no Brasil totalmente até 94. Essa específica que estamos vendo é de 90, mas foi utilizada até 94. A situação, então, começa a mudar e chegar mais próximo do nosso objeto de estudo em 95, com a urna eletrônica. E nós já temos aí, na figura, a urna usada na primeira eleição, a eleição municipal de 96, foi a primeira eleição em que tivemos o uso de urnas eletrônicas, e nós podemos ver que ela é fundamentalmente igual, idêntica à urna utilizada atualmente do ponto de vista de layout, né? Essa criação da urna eletrônica, embora muitos acreditem atualmente apenas a Justiça Eleitoral, ela foi um esforço interinstitucional brasileiro, contando com o Ministério da Comunicação, assim como pelas Forças Armadas. Então, não foi apenas o TSE que criou a urna eletrônica, que concebeu, foi um esforço de inúmeras instituições públicas brasileiras com o intuito de informatizar as eleições em um contexto de maior proteção e praticidade do voto. A urna eletrônica, ela tem mecanismos de segurança. Nós temos aí listados. Ela, por exemplo, é uma urna offline. Ela não tem nem capacidade técnica de se conectar a uma rede. Isso, então, segura ela, protege ela de interferências externas. Do ponto de vista interno, a urna tem uma segregação de conhecimento, ou seja, dentro da Justiça Eleitoral, intencionalmente, nenhum setor do TSE tem um know-how suficiente para operar totalmente a urna e, mais do que isso, não ser descoberto, constatado por outros setores. É descentralizado o conhecimento sobre a urna eletrônica de forma a evitar que um mau uso, eventualmente algum erro ou qualquer questão errada seja não percebida e seja feita por algum setor específico do TSE. Além disso, a urna faz um embaralhamento do voto, ou seja,
Embora os eleitores vão votando em ordem, a urna tem uma capacidade de não colocar esses votos em ordem, ela separa a ordem, e dentro do próprio voto do eleitor para os diferentes cargos, também há um embaralhamento do voto. Não se há uma vinculação do voto de deputado para o voto de presidente em relação ao mesmo eleitor. Além disso, do ponto de vista procedimental, há testes públicos de segurança e auditoria. Recentemente foi feito um teste em que são chamados entes da sociedade civil, inclusive hackers, que têm a tentativa de procurar vulnerabilidades no sistema. Isso também é importante de ser registrado. Muitas vezes é dito que foi constatado em algum erro, alguma vulnerabilidade no teste de segurança, e como se isso fosse um problema, uma evidência de que as urnas não são seguras. Pelo contrário, quando o teste é feito de forma pública e é constatado alguma vulnerabilidade, essa vulnerabilidade é consertada, na verdade, é o protocolo de segurança funcionando. A urna vai, ao longo do tempo, se adaptando a novas tecnologias de ataque e vai tendo, então, novas tecnologias de defesa. Também há, no dia da votação, a chamada cerimônia de votação paralela, em que urnas que estão prontas para serem votadas, serem utilizadas para a votação, são retiradas da sessão eleitoral e são levadas ao TSE, são substituídas por outras, são levadas ao TSE, e lá no TSE se reúnem também pessoas da sociedade civil, elas fazem uma simulação de votação em cédula, e durante o dia da votação, esses votos em cédula são inseridos na urna, visível para todos, e ao final do pleito se tenta ter um resultado compatível com a cédula. Assim, por amostragem, se consegue perceber se a urna é capaz de receber e informar votos corretos. Por fim, há a conferência do boletim de urna. Ao final da votação, a urna emite um resultado impresso, certo? De todos os votos daquela sessão, e esse resultado impresso é afixado nos murais, e desde então já há um rastro de papel, de forma que há muito uma desconfiança de que lá na totalização dos votos haja uma alteração dos resultados, mas, na verdade, uma vez impresso os boletins de urna em todas as sessões, já fica um rastro de papel que torna impossível alguma alteração sem ser percebida. E nós tivemos aqui um avanço muito rápido, do ponto de vista histórico, das urnas eletrônicas no Brasil. Elas foram criadas em 95, já em 96 foram um terço dos eleitores brasileiros votou urnas eletrônicas, nas capitais e grandes cidades, até chegar na eleição municipal de 2000, ou seja, 5 anos após a criação, nós já temos as urnas 100% eletrônicas. Poderíamos pensar que isso é o fim da história do direito brasileiro em relação à votação. Porém, desde neste século, tivemos algumas tentativas legislativas tendentes a alterar o voto eletrônico. Não de voltar ao voto em papel propriamente dito, mas se criar alguns mecanismos, sobretudo os chamados rastros de papel, quer dizer, registros impressos de voto. Em 2002, tivemos uma primeira tentativa com a Lei 10.408, inclusive esta foto que vemos no slide é de um registro impresso numa simulação de voto dessa urna. Ela foi aplicada em algumas cidades do país, em algumas cidades de Minas Gerais, no estado de Sergipe, Distrito Federal, mas ela se constatou uma experiência negativa. Os votos demoraram muito, o voto que demora 1 minuto e meio passou a demorar 8 minutos por eleitor, houve questões de travamento de impressora, etc., e essa tentativa foi abandonada em 2003 com a revogação da lei. Em 2009, tivemos uma nova lei que criou um registro impresso conferido pelo eleitor. Essa lei tinha questões problemáticas em relação à menção de assinaturas digitais, e isso não ficou bem claro se seria do eleitor e, de alguma forma, vulnerabilizaria o sigilo do voto, ou se era um registro digital da própria urna. Enfim, foi uma previsão problemática e sequer chegou a ser aplicada esta lei, porque em 2013 o Supremo, na ADI 4543, declarou inconstitucional o dispositivo. Finalmente, em 2015, chega o artigo que que foi impugnado na ADI, que é o objeto hoje da nossa exposição. A Lei 13.165 alterou a Lei de Eleições e previu no artigo 59A o registro impresso de voto, sem contato manual do eleitor para aplicação, já na próxima eleição. Essa lei ela foi vetada inicialmente pela presidente Dilma e o veto foi derrubado. Então, nós chegamos essa lei foi, então, objeto de impugnação pela Procuradoria-Geral da República,
e nós temos, então, a ADI 5889, então, que é a própria decisão do Supremo que nós vamos agora analisar. Esta ação foi proposta pela PGR, como foi dito, o relator foi o ministro Gilmar Mendes, e ela foi fracionada em duas decisões. Primeiramente, o Supremo deferiu uma medida cautelar para suspender a eficácia, porque a eleição de 2018 já teria que ter a aplicação dela. Então, já em um primeiro momento, já se deferiu a medida cautelar, e em 2020, finalmente, foi confirmada a cautelar e declarada a inconstitucionalidade do artigo. Tá? O voto condutor deste julgamento da liminar foi do ministro Alexandre de Moraes. E aqui eu faço uma explicação para a nossa apresentação. Essas duas decisões, nós vamos tratar ela como uma. Por quê? Porque a primeira decisão, a de 2018, ela não foi apenas uma decisão processual. O debate foi muito extenso, praticamente esgotou a matéria, não houve grande alteração de composição do Supremo entre as duas votações, e no julgamento de 2020 foi feitas muitas remissões ao julgamento de 2018. Então, para fins didáticos, nós vamos considerar uma decisão só do Supremo, embora fracionada em duas decisões. E nós vamos começar pelos argumentos do ministro Alexandre de Moraes, que fez o voto condutor da cautelar. E, primeiramente, ele faz, então, fala sobre o sucesso da experiência brasileira, né, em relação a outras formas, quer dizer, no Brasil, a essa altura, já tínhamos 20 anos de votação por urna eletrônica, sem indício de fraudes generalizadas. É feito um reconhecimento de que a Constituição, e isso é importante, o Supremo admite que ela não prevê que o voto seja eletrônico, ou escrito ou impresso, mas que, embora caiba ao legislador escolher qual é a forma de votação, o voto deve ser livre e sigiloso. E aí que é feita a construção do ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que a impressão do registro de voto ela traria uma série de vulnerabilidades ao sistema que já estariam superadas no Brasil. Pela mera ideia da ameaça de descobrir o voto, porque se pode já, com um registro de papel, ainda que isso não seja tão simples de ocorrer, mas é possível se já incutir o medo no eleitor de que, olha, há um registro de papel, é possível descobrir o seu voto sai daquela urna e vai para um outro lugar escrito. Então, com essa ameaça de descobrir o voto, o eleitor já começa a ter uma série de receios que não teria do voto atual, meramente eletrônico. Então, isso acarretaria uma diminuição da liberdade do voto e, consequente, uma diminuição da legitimidade das eleições. A mera potencialidade, então, de se ferir o sigilo e, consequentemente, a liberdade, estaria, então, sendo o fundamento da inconstitucionalidade do registro impresso da Lei 13.165. O ministro Edson Fachin acrescentou argumentos no mesmo sentido. E aqui é bastante importante, senhoras e senhores, analisarmos esses argumentos. O ministro Fachin fala que não é possível concomitantemente maximizar integridade, verificabilidade e privacidade perfeitas. E isso, na verdade, é um paradoxo de qualquer discussão sobre o sistema eleitoral. Se nós fizermos aqui na nossa reunião uma votação aberta, por exemplo, que é a forma de votação em que há menor liberdade, menor sigilo, porém, é uma votação perfeitamente auditável. Todo mundo consegue constatar o resultado, todo mundo consegue constatar a rigidez do resultado. Por outro lado, o voto secreto, ele tem uma série de camadas de proteção que acabam, de alguma forma, diminuindo a auditabilidade perfeita ao olho de qualquer eleitor. O voto secreto exige. Então, a eleição ela tem uma questão única, é um instituto único. Por quê? Porque é um instituto eminentemente público, transparente, porém com um núcleo essencial estritamente e perfeitamente sigiloso. E esse paradoxo ele é inevitável em qualquer forma de votação. Em um juízo de proporcionalidade, segundo o ministro Edson Fachin, a vantagem que a norma traria, que seria o aumento da confiança do eleitor, que poderia constatar que o seu voto está ali em papel, impresso, e que ele pode ser eventualmente conferido, ele não prevaleceria em relação a outros valores que a urna eletrônica, e exclusivamente eletrônica, traria, que é o próprio sigilo do voto, naquela construção do ministro Alexandre de Moraes, como o próprio princípio democrático, a economia, né, disso, porque o registro impresso traria uma série de mudanças custosas à justiça eleitoral, bem como a própria eficiência. No Brasil, nós temos, por exemplo, uma apuração muito mais rápida que quase qualquer país do mundo. Então, este cotejo é muito importante e eu presto especial atenção porque ele vai ser importantíssimo para a comparação com a decisão alemã que nós vamos analisar.
De um lado, a confiança do eleitor, e de outro, esses outros valores, sigilo do voto, economia e eficiência. A ministra Carmen Lúcia acrescentou também uma questão, uma alegação de violação ao princípio de proibição do retrocesso político-constitucional. Para ela, a mera produção de desconfiança traria para o direito brasileiro, para o Brasil, uma série de dúvidas sobre o sistema eleitoral. Quer dizer, por que se está mudando o voto agora? Há uma fraude? Isso, então, enfraqueceria a democracia. Nós já teríamos avançado esta etapa, segundo a ministra Carmen Lúcia, estaríamos agora retrocedendo. O ministro Gilmar Mendes, ele tem um argumento, uma posição muito peculiar no julgamento. Ele, embora se diga pessoalmente favorável às urnas eletrônicas e que não tem nenhuma desconfiança, ele entende que essa é uma decisão que caberia ao legislador e que o sigilo do voto, eventualmente, né, seria aceitável essa sua diminuição, essa possível diminuição diante do aumento da confiança. Isso seria um sopesamento do legislador. Embora pessoalmente ele concorde com a urna eletrônica, ele faria essa ressalva de que não seria o STF, talvez, o foro adequado para essa decisão. No fim, o ministro Gilmar Mendes formalmente também aderiu, o julgamento acabou sendo unânime, mas ele faz esse registro, eu acho importante esse contraponto. Vamos, então, para o segundo ponto, já vamos passar, então, para o caso alemão. O Supremo, então, decidiu assim, o Brasil, desde então, mais uma vez, então, foi declarada inconstitucional essa lei, nós tivemos recentemente a PEC do chamado voto impresso neste ano, mas ela foi votada como, não foi aprovada pelo Congresso, então este é o cenário que o Brasil chegou até o presente momento. Vamos passar agora para o caso alemão, e a gente chama aqui o caso alemão de uma tentativa isolada, e nós vamos ver então por que a experiência alemã é tão diferente da experiência brasileira. Do ponto de vista histórico, né, a história é bastante semelhante ao longo do século. Os alemães também não tiveram uma tradição de usar máquinas de votar, se votava em cédula ao longo do século XX. Na Alemanha, de forma talvez semelhante ao Brasil, existe um regime jurídico duplo. A lei eleitoral federal ela estabelece requisitos básicos, mas é o Ministério do Interior que tem a competência normativa e administrativa que no Brasil o TSE tem, de regulamentar e promover as eleições. O Ministério do Interior é um órgão do Executivo, diferentemente do Brasil, em que o controle da eleição é judiciário, é o órgão do Executivo, e ele tem a função de promover. E na Alemanha, a situação, então, ficou em voto de cédula normal até a década de 90, com a informatização do processo, de forma semelhante ao Brasil, até em época muito próxima. Mas, diferente daqui, em que houve aquele esforço interinstitucional e consciente de fazer uma eleição totalmente eletrônica, lá foi uma empresa holandesa, privada, a NEDAP, que apresentou ao Ministério, ela desenvolveu uma urna eletrônica, uma espécie de máquina de votar eletrônica, usando a expressão mais genérica e mais precisa, e mostrou para o Ministério do Interior. Foi feito um exame por uma agência pública alemã e foi feito um teste na cidade de Colônia, que é a quarta cidade maior da Alemanha, e o resultado foi considerado satisfatório. Foi feito um ajuste em 99 na lei para retirar a expressão com mecanismos separados de contagem da urna como requisito. Para quê? Justamente porque seria uma urna totalmente eletrônica, sem um mecanismo separado de contagem. A contagem é feita dentro da própria urna. E a primeira experiência que alguns alemães votaram com as máquinas da NEDAP foi na eleição parlamentar de 99, a eleição parlamentar europeia de 99. Essa foi a primeira vez que os alemães votaram parcialmente, alguns alemães votaram em algumas regiões dessas máquinas de votar da NEDAP, máquinas exclusivamente eletrônicas. Nós temos aqui até uma foto, né? Isso já é uma eleição para o Bundestag, nessa foto, que é a eleição para o parlamento alemão. Então, se vê que, diferentemente da urna brasileira, que é toda especial no seu layout, ali é feita para quem conhece a cédula alemã, ela é exatamente assim. Então, foi feita uma versão digital da cédula alemã, que é feita com 2 votos. Então, havia ali o espaço para o eleitor marcar no mecanismo digital, tal qual faria na cédula. Teve essa ideia de adaptabilidade mais fácil para o eleitor alemão. Essa urna ela foi utilizada em 2002 e em 2005 para eleições do Bundestag, ou seja, em 3 eleições alemães votaram com urna eletrônica. Mas eu quero aqui fazer um recorte interessante. Na terceira eleição, em 2005, por exemplo, apenas 5% dos eleitores alemães, ou seja, 2 milhões, um total de 48 milhões de votantes, em 5 dos estados votaram com urna eletrônica. Então é muito diferente da experiência brasileira, em que desde a primeira eleição, 1/3 já havia votado. Lá,
Já na terceira votação, apenas 5% votavam. E, ao final da votação, o resultado de papel foi impresso, tal qual o nosso boletim de urna, mas não havia registro impresso de voto. O voto era de forma semelhante ao brasileiro, gravado apenas de forma eletrônica. E as vantagens da urna eletrônica foram constatadas na Alemanha, inicialmente, quer dizer, a rapidez da votação, os baixos custos por diminuição de pessoal necessário para isso. A experiência até parecia estar andando bem. Porém, aqui nós temos o que eu chamo de começo do fim do voto eletrônico na Alemanha. Ele mal havia começado, mas já foi interrompido. 2 eleitores, após a eleição, reclamaram para o Bundestag, que é, na Alemanha, o primeiro órgão a apreciar reclamação de questões eleitorais é o próprio parlamento. Então, os eleitores reclamaram, né, apresentaram uma impugnação à forma de votação eletrônica, e o Bundestag rejeitou essas manifestações. Porém, dessa decisão do Bundestag, cabe, segundo a lei fundamental alemã, um recurso para o Tribunal Constitucional Federal Alemão. E esta é a única decisão do Tribunal Constitucional Federal Alemão sobre votação eletrônica, e é a que vamos começar a apreciar agora. Os argumentos do reclamante foram muito parecidos com o que nós vemos em algumas discussões aqui no Brasil, que a urna violava a natureza pública, porque não se conseguia, eventualmente, acompanhar o resultado de forma perfeita, o eleitor não tinha essa possibilidade de verificar se o seu voto foi corretamente computado, bem como a possibilidade de manipulações por funcionários da NEDAP, e aqui tem uma questão importante, diferente do Brasil, que é o fato de uma empresa estrangeira, né, estar controlando, vamos dizer assim, uma parte tão importante de um processo fundamentalmente vinculado à soberania de um país, que é o processo eleitoral. Lá havia essa particularidade que aqui no Brasil nós não temos, né, porque no Brasil o esforço foi, como dito, público e interinstitucional de promover as urnas eletrônicas. Os 2 pedidos que os reclamantes fizeram foi a inversão do ônus da prova, também com um argumento muito conhecido atualmente, que é de que, segundo o qual, como a urna é totalmente eletrônica e tudo acontece por dentro, fica difícil comprovar uma fraude. Então, se pede uma inversão do ônus da prova, quer dizer, se pede que a prova seja de que a urna é perfeita, e não o ônus de se comprovar uma fraude específica. E se pediu também a repetição das eleições no local em que foi realizado o voto eletrônico, naqueles 5% em que houve a votação, já que nós já estamos aqui depois do processo eleitoral, quer dizer, já tinha um parlamento funcionando, mas se pediu que se repetissem as eleições de 2005. Vamos, então, para a decisão do Tribunal Constitucional, que declarou, então, inconstitucional a votação eletrônica feita nesses estados, e vamos pegar os fundamentos dessa decisão. Essa decisão data de 2009. O Tribunal Constitucional Federal Alemão começa entendendo que a natureza pública das eleições, e essa é a principal palavra que se pode tirar do julgamento, essa é uma palavra-chave do julgamento, ela não tem uma previsão expressa na Constituição alemã. Não está na lei fundamental de forma expressa que as eleições têm natureza pública, mas ela advém de uma construção dos artigos 38 e 20 que falam em democracia, república e Estado de Direito. Então, seria uma decorrência natural de um Estado democrático, republicano e de direito a existência de uma eleição pública. E a natureza pública não é uma natureza pública por si só. O tribunal faz uma construção sofisticada de um conceito que eu chamo de funcional de natureza pública. Quer dizer, para que serve a natureza pública? A natureza pública ela serve porque a eleição é o ato fundamental de integração de um país. E é fundamental para que haja essa integração não apenas a correção do sistema, mas sim que o eleitor consiga, o eleitor comum consiga confiar no sistema, entender e confiar no sistema. E isso seria fundamental para ter legitimidade dos eleitos e, assim, assegurar a própria democracia. Então, a natureza pública das eleições, ela leva a confiança do eleitor e, consequentemente, a legitimidade da própria eleição. E, para isso, o tribunal começa a tecer uma série de critérios para uma eleição eletrônica ser compatível com a Constituição. Ou seja, não é dito que a urna eletrônica, por si só, ela é incompatível com a natureza pública, mas ela, para isso, tem que ter alguns requisitos. E isso significa para o tribunal, e essa é uma construção bastante diferente do que aconteceu no Brasil, de que o eleitor, mesmo sem um conhecimento técnico, sem saber como funciona um hardware, sem saber como é que funciona a auditoria, o eleitor consiga verificar os passos essenciais da votação. E um dos passos fundamentais é ver o seu voto
entrando, ele pessoalmente conseguir ver o seu voto entrando numa urna, o que não seria possível numa urna exclusivamente eletrônica, em que se aperta alguns botões e, ao final, não se sabe, a olho nu, se o voto foi eventualmente computado. Então, a necessidade, a urna eletrônica, ela teria, segundo o tribunal, um risco maior, porque com um pequeno mal feito, vamos dizer assim, com um pequeno erro, para ficarmos nessa expressão, se conseguiria ter, se, por exemplo, há um erro num software de todas as urnas, toda eleição pode ser contaminada com um pequeno erro, o que seria diferente, né, de uma eleição em papel, em que seria necessário um maior esforço para conseguir ter um impacto em toda a eleição. A urna eletrônica teria essa necessidade de precauções adicionais para evitar que isso aconteça. Porém, o tribunal ele é peremptório. Essas precauções, elas não substituem a inspeção pessoal pela eleitora. E o tribunal fecha a questão nesse ponto, de forma bastante diferente do que aconteceu com o Supremo. E com isso, o tribunal entende que a utilização de máquinas eletrônicas, ao acabar violando a natureza pública da eleição, ela não se justifica por outros valores constitucionais. Então, eu faço aquela menção à decisão do ministro Fachin, que colocou de um lado a confiança do eleitor e de outro lado os outros valores, e entendeu que os outros valores justificariam a manutenção da urna eletrônica. Talvez com uma comparação semelhante, o Tribunal Constitucional Federal Alemão faz um caminho contrário. Entende que os valores que a urna eletrônica traz para a eleição, como a rapidez e, enfim, a economicidade, ela não justifica uma diminuição da confiança do eleitor, uma diminuição de que ele perca esse espaço de verificação dos passos essenciais da eleição. Então, por isso, não haveria uma justificativa para não se ter algum tipo de registro impresso de voto, pelo menos, ou de alguma outra forma de votação que não apenas eletrônica. E essa é a conclusão, essa é, vamos dizer assim, a frase-chave do julgamento, que os votos não poderiam ser exclusivamente armazenados em meio eletrônico. Veja, não falamos até agora de fraude, não falamos até agora de erro. Nós falamos que, na verdade, o que tocou mais a fundo o Tribunal Constitucional Alemão foi a necessidade de que o eleitor consiga pessoalmente verificar e assim confiar no sistema. Então, não haveria proibição de máquinas eletrônicas, mas desde que houvesse uma gravação de votos em local distinto. Mais especificamente, né, uma impressão de registro de votos de papel. Algo que a Alemanha nunca fez. A Alemanha vota exclusivamente por cédula, mas o tribunal chega a sugerir, se for feita uma eleição eletrônica, então que seja feita, por exemplo, com registro impresso de papel. Consequentemente, né, do ponto de vista técnico, o tribunal considerou válida a lei eleitoral federal. Por quê? Porque a lei eleitoral ela é mais ampla, ela não tem a competência de regular propriamente qual que é a máquina de votar. E a lei não seria incompatível com a Constituição porque ela não previa uma forma de votação que fosse contrária à natureza pública. A lei era ampla o suficiente para permitir formas válidas de votação. Porém, o ato normativo do Ministério do Interior, que estipulou essa forma de votação e que aceitou essas máquinas, assim como as próprias máquinas da NEDAP, especificamente, foram declaradas incompatíveis com a eleição, com a Constituição, perdão. E o resultado da eleição ele foi mantido, isso é uma questão importante. Embora a forma de votação naqueles estados tenha sido considerada inconstitucional, irregular, não compatível com a natureza pública das eleições, foi feito um cotejo entre um parlamento que já estava em funcionamento há alguns anos. Eu lembro que a eleição foi em 2005, o parlamento, a decisão de 2009. Então, nesse cotejo entre a continuidade do parlamento, bem como pela inexistência de algum indício de fraude concreta no caso, se preferiu, então, fazer essa modulação e manter o resultado da eleição de 2005. E, desde então, a Alemanha não teve mais tentativas de implementação do voto eletrônico. E isso se justifica, talvez, por duas hipóteses. Primeiro, por quê? Porque a Alemanha não tem uma tradição de votação eletrônica. Foi feita uma experiência isolada, que chegou no máximo a 5% dos eleitores, e logo o tribunal considerou essa experiência inválida. Então, diferentemente do Brasil, por exemplo, se nós pensarmos numa lei, uma decisão que impeça o voto eletrônico, no Brasil haveria uma grande tradição de voto eletrônico já, que talvez fizesse uma tentativa, uma nova solução para esse caso. Na Alemanha, não. Na Alemanha, a questão era inicial, foi diferente do Brasil, em poucas regiões, e por isso, então, não houve também uma grande necessidade de tentar novamente.
Além do mais, o Tribunal Constitucional Federal alemão fez tantas exigências, um padrão constitucional tão grande para o voto eletrônico ser aceito, que talvez não tenha se mostrado vantajoso. Porque se vai fazer um registro impresso de voto, por exemplo, já se começa a questionar, então, qual que é a vantagem de ter uma urna eletrônica. Se vai ter que fazer um registro de voto, vai ter que ter uma votação, uma possibilidade de recontagem do papel, já se começa a não parecer vantajoso tentar fazer um voto eletrônico. Então, essa foi, então, a decisão do Tribunal Constitucional Federal Alemão. Já se encaminhando, então, para as nossas considerações finais, a gente pode fazer esse cotejo de que valores que cada tribunal entendeu. No Brasil, como eu disse, o conflito é bastante semelhante em relação aos valores. Embora as experiências sejam muito distintas, o conflito é semelhante. O Supremo Tribunal Federal prestigiou alguns valores fundamentados, sobretudo, no sigilo e na liberdade do voto, bem como na segurança e na economicidade do processo, e o Tribunal Constitucional Federal Alemão entendeu que a confiança do eleitor, e mais especificamente a inspeção pessoal dele de que o seu voto foi registrado, eram valores inarredáveis para a validade da eleição. Então, o Tribunal Constitucional Federal Alemão optou pela confiança do eleitor, optou pela necessidade de um registro impresso de voto, e o Supremo, pelo contrário, entendeu que a urna eletrônica é que garantiria a segurança e a liberdade do voto. Eu faço aqui já a título de provocação que se essa decisão, a quem caberia essa decisão? Porque nós temos, no caso, tanto no Brasil como na Alemanha, isso é interessante, embora em sentidos diferentes, a lei brasileira que faz um registro impresso de voto e o ato normativo alemão pela autoridade competente de fazer uma eleição exclusivamente eletrônica, que foi referendado pelo Bundestag de fazer esse tipo de decisão. São decisões que, dentro do espectro de formas de votação possíveis, parecem aceitáveis, né? Não há uma única forma de votar. E essas decisões acabaram sendo desconsideradas por tribunais constitucionais. Então, minha questão é se isso não está na esfera do legislador, na esfera das autoridades competentes, de se decidir qual que seria o voto. E o Supremo e o Tribunal Constitucional, em mesmo sentido, e aí eu faço a pergunta já, se proibiram sem querer proibir. Por que eu digo isso? Porque o Supremo fez uma concessão, dizendo que o voto eletrônico não é o único voto possível. Porém, o voto, ao decidir que a mera vulneração, a mera alteração parcial desse sistema por meio de um registro impresso de voto já seria inconstitucional, nos parece crer que não seria possível qualquer tipo de alteração na votação eletrônica. A própria PEC de 2021, eu faço essa ponderação, ela teria alguma dificuldade de ser aprovada pelo Supremo, à medida que o Supremo entende que um registro impresso de voto viola a liberdade do voto, o sigilo do voto, que é uma cláusula pétrea. Então, já não sabemos se o Supremo permitiria algum tipo de alteração nisso. E o Tribunal Constitucional, de mesma forma, embora tenha dito que é possível um voto eletrônico, criou tantos requisitos para isso que acabou inibindo qualquer tentativa de alteração da situação alemã. Então, feitas essas considerações, feita essa comparação, eu, então, encerro a apresentação, deixo o meu contato também aí, meu e-mail para qualquer dúvida, sugestão, crítica que possa ser feita após o evento, e já devolvo a palavra ao professor Marcelo para iniciar os debates. Então, vou parar de compartilhar a tela. Eu agradeço a todos pela minha audiência e fico à disposição para continuarmos o nosso debate. Muito obrigado. Muito bem, doutor Lourenço. Então, meus cumprimentos pela sua apresentação, muito objetiva, muito clara, e tenho a certeza de que todas as informações, enfim, os apontamentos que o senhor trouxe nessa oportunidade vão contribuir muito para a advocacia gaúcha e nacional, sobretudo, para se posicionar nesse interessante e tenso debate. O que acontece? Então, eu convido a todos aqueles que estão presentes aqui a se juntarem a nós nesse momento para um breve debate. O que eu começaria dizendo o seguinte aos colegas: por que nós escolhemos fazer uma comparação com a Alemanha nesse particular? Vocês devem ter percebido, pela clareza dos argumentos do Lourenço, que o Tribunal Constitucional Federal Alemão, nessa decisão de 2009,
apresentou um modelo que encontra um ótimo par comparativo em relação às temáticas abordadas pelo Supremo Tribunal Federal nessa questão do voto eletrônico. Então, a escolha não é por acaso, é porque permite com que ambas as decisões sejam cotejadas a partir de argumentos não necessariamente iguais. E isso, na nossa opinião, aqui da Comissão Especial de Reforma Política, contribui para um debate sério a respeito. Eu volto a dizer, Lourenço e colegas, aquilo que comentei na abertura deste evento. O que realmente atrapalhou essa discussão no ano de 2021, sobretudo, foi o excesso de polarização ideológica com que ela foi conduzida. Isso elevou muito a tensão entre os poderes executivo, legislativo e judiciário na figura do Tribunal Superior Eleitoral. E quando a tensão em torno de uma discussão é muito elevada, a racionalidade dos argumentos acabam se esvaindo. E isso foi uma pena, porque, como eu digo, não há nenhum problema em se debater o aprimoramento do sistema eleitoral. Isso é uma questão importantíssima para a democracia. O problema é quando essa discussão começa a ser feita de modo inapropriado, e é o que, infelizmente, aconteceu. Aliás, Lourenço, isso fez com que muitas pessoas acabassem até mesmo fugindo do debate, deixando de dar boas contribuições, porque quando as coisas começam a ir muito para o lado da ideologia, da política, há uma tensão natural, um receio até mesmo em se posicionar, o que empobrece o próprio debate. Outro problema é que grande parte das críticas que até então foram apresentadas ao sistema eleitoral brasileiro, como eu havia dito, se basearam em acusações genéricas de fraude sem nenhuma prova plausível. Então, isso, de certa forma, também desacreditou um pouco o debate. Me parece que alguns consensos, em face de tudo isso que o Lourenço trouxe, nós poderíamos, com um relativo grau de facilidade, chegar nesse momento. O primeiro, Lourenço e colegas, é que retornar ao modelo anterior de voto em papel na urna é algo que nós não podemos cogitar. Isso seria um retrocesso tremendo, até mesmo porque seria voltar para uma época que as fraudes, essas sim, eram generalizadas e provadas, e se toda a discussão visa a impedir fraudes, voltar para um modelo que era suscetível de fraudes não teria o menor sentido. Sobretudo em uma época em que vivemos na era da informação, da tecnologia, então isso a gente pode afastar do debate. Voltar ao modelo anterior não tem sentido. A questão, sim, é se nós poderíamos aprimorar o modelo vigente. Isso eu acho uma discussão muito positiva de ser levado a cabo e com base nessa experiência do Tribunal Constitucional Federal Alemão, nós podemos chegar a algumas questões. Me parece que há também aspectos positivos que o Brasil vem praticando, Lourenço e colegas, na atualidade. Eu notei também um esforço por parte do ministro Barroso, que preside o Tribunal Superior Eleitoral, em conferir uma maior transparência no sistema após essa discussão toda. São várias iniciativas do TSE de chamar peritos, enfim, interessados, promover discussões, tentar localizar vulnerabilidades, e isso é muito bom, ou seja, esses esforços vêm sendo praticados. Agora, algumas questões também que o Lourenço trouxe nos fazem pensar. Eu vou rapidamente aqui referir alguma delas. É interessante, colegas, ver como o Tribunal Constitucional Federal Alemão se posicionou sobre esta temática, sabendo que na Alemanha, não sei se todos vocês sabem, é permitido inclusive o voto por correio. Vejam só que interessante. O alemão, se quiser, vota por correio. Mas o tribunal não aceitou um voto 100% eletrônico, digamos assim. E esse, um dos argumentos que eu gostaria de dizer, que o Lourenço muito bem explicou nessa exposição, é que o tribunal entendeu que a transparência, que é um princípio implícito na lei fundamental alemã, exige que todas as etapas essenciais da eleição estejam sujeitas ao escrutínio público, a menos que outras preocupações constitucionais justifiquem uma exceção. Então, vejam, lá o próprio Tribunal Constitucional alemão alegou que uma das exceções para que nem todas as etapas da eleição, do processo eleitoral como um todo, estivessem sujeitas ao escrutínio público, seriam algumas causas excepcionais de hierarquia constitucional
que justificaria, então, excepcionalmente, que uma ou outra etapa não ficasse sujeita ao escrutínio. Então, me parece que esse é um argumento que o Supremo Tribunal Federal, em momentos futuros, e principalmente o Congresso Nacional, possa se debruçar melhor. Qual seria uma exceção de hierarquia constitucional que justificaria, então, que, eventualmente, uma ou mais etapas do sistema eleitoral não fosse submetida ao escrutínio público? E o segundo grande argumento do Tribunal Constitucional Federal alemão é que essas urnas ou máquinas de votação eletrônica, seja lá como chamam, né, elas têm que permitir com que todas as etapas do processo sejam verificáveis de forma fiável pelo cidadão, sem a necessidade de conhecimentos técnicos, ou seja, de uma perícia, de um aspecto técnico mais elaborado propriamente dito. Então, seria a possibilidade do próprio cidadão fazer uma espécie de auditoria, acompanhar se aquilo está sendo praticado. E aí veio o interessante argumento do ministro Fachin, que o Lourenço também trouxe, né? Que num sistema complexo eletrônico, nós não temos como ter tudo ao mesmo tempo, né? 100% de certeza, de segurança, de privacidade e assim por diante. Agora, me parece, Lourenço, eu passo a palavra para ti, para os colegas, enfim, que se em algum momento, espero que isso aconteça, os ânimos se arrefecerem, quem sabe, então, em homenagem a todas as preocupações, a gente não possa convergir para um modelo híbrido que significaria mais ou menos na linha daquela primeira tentativa lá daquela lei de 2015, da 13165, que você referiu, do artigo 59A, que foi fulminada pela DI 5889, se um tal comprovante de votação pudesse ser impresso, desde que, obviamente, ele não seja colocado à disposição do eleitor para levar para casa, porque isso seria inadmissível, porque poderia contribuir para o fim do caráter secreto do voto. Agora, se um comprovante pudesse ser impresso e armazenado em local seguro, sem contato com o eleitor, para fins de verificação, isso eventualmente poderia voltar a ser discutido no futuro. E quem sabe, se isso fosse introduzido de forma paulatina, ou seja, por amostragem em algumas urnas, talvez já tranquilizaria aqueles que são contrários ao atual sistema. Não vejo uma necessidade, até mesmo por custos, de fazer o comprovante esse impresso em todas as urnas, em 100% das urnas brasileiras. Mas quem sabe, Lourenço, um pequeno percentual, onde os próprios, isso poderia ser sorteado, enfim, em acordo com partidos, com todos os atores do processo eleitoral, e escolher por amostragem um grupo de urnas onde esse sistema poderia, então, de forma híbrida, ser introduzido. Se isso colaborasse para diminuir a tensão que existe em torno do processo eleitoral, talvez fosse uma tentativa que pudesse ser aventada e combinaria, então, uma maior possibilidade de verificação do resultado sem um escalonamento desproporcional dos custos, ok? Até mesmo porque o próprio o Tribunal Superior Eleitoral, referiu na época, Lourenço, que houve tentativas de se acoplar uma impressora nas urnas e isso não teve bons resultados, houve falhas técnicas. Mas talvez, hoje, com uma melhor tecnologia, em um número pequeno por amostragem, pudesse ser pensado. Seja como for, eu penso que devemos continuar debatendo, mas sem fazer com que o debate seja utilizado para desestabilizar as instituições democráticas. Quando a gente usa um debate, seja qual for o argumento, com a finalidade de desestabilizar as instituições, me parece que a gente está indo para um caminho errado. E isso, de certa forma, infelizmente aconteceu nesse ano de 2021. Tivesse o debate, colegas, tido uma outra racionalidade, se tivesse baseado em argumentos mais sérios e menos desinformação, menos politicagem, menos ideologia, enfim, seja para que lado for, o resultado poderia ter sido outro. De modo que eu considero, Lourenço e colegas, que o nosso objetivo aqui, em trazer esse tema nessa comissão, contribui também para um debate mais técnico, mais suave, sem apegos a ideologias, a partidos, enfim, de qualquer espécie, mas apenas que nós possamos refletir, no sentido de que estaremos sempre de portas abertas para propor ideias, soluções, indagações para aperfeiçoar o sistema, e nunca para o colocar em xeque ou para desestabilizar as instituições. E por isso que eu parabenizo, então, mais uma vez a ti, Lourenço, por trazer de forma muito clara
esse importante assunto e voltaremos, então, a debater isso no futuro. Eu não sei se os demais colegas teriam alguma indagação, ou senão eu passo a palavra para o Lourenço para fazer a sua tréplica, digamos assim. Então, contigo, Lourenço. Enquanto os colegas vão, se quiserem alguma pergunta, então te devolvo a palavra. Obrigado, professor Marcelo. Realmente, eu acredito que a forma que o debate tem sido introduzida no Brasil, ela é uma forma que prejudicou uma discussão racional. E é importante nós entendermos que isso faz parte de um contexto que eu diria que, inclusive, é internacional. Nós pegarmos, o senhor fez uma boa lembrança de que na Alemanha, por exemplo, se admite claramente e historicamente o voto por voto postal, voto por correio, né? Isso já nos mostra, e aqui no Brasil, eu imagino que se nós fôssemos propor isso, nós seríamos execrados, seria uma novidade muito diferente, traria uma série de dúvidas no eleitor, e isso não seria possível nem se discutir a fundo aqui no Brasil. Isso nos aponta já uma ideia de que a forma de votação é uma questão também cultural. Também há uma construção histórica de cada país, de cada região, não há uma fórmula única. No Brasil, a ideia de que o voto eletrônico ele deu certo no Brasil. Ele é uma experiência bem-sucedida para quem o defende, nacional. Eu queria dizer que, por exemplo, na eleição americana, nós estamos falando de um país com uma democracia mais consolidada que a nossa, por exemplo, nós tivemos agora, neste começo de ano, uma invasão ao Capitólio, que é um símbolo da democracia, e qual que era o fundamento da invasão ao Capitólio? Era uma alegação de fraude eleitoral, baseada e aí nós não falamos de voto eletrônico, falamos, por exemplo, do voto lá, foi o voto em correio, justamente, que foi tido como o espantalho, que era a fonte de fraudes que se defendeu na eleição americana por parte dos perdedores da eleição. Ou seja, é o sistema eleitoral que está sendo atacado. E de forma mais finalística, a própria democracia está sendo ameaçada. Então, se vai pegar algum elemento da votação para se dizer que ela é votação inválida. Ou é o alistamento de eleitores, ou é o voto por correio, ou é o voto eletrônico, como é no Brasil. Então, nós, embora eu entenda que nós, de fato, temos que discutir esse assunto, eu acho que é fundamental essa reunião que nós temos, é importante nós entendermos essa discussão como também um contexto, muitas vezes, de deslegitimar a própria democracia. Na questão do modelo híbrido que o professor propõe, eu acho interessante, professor. Eu acho que é interessante a discussão, eu acho que não devemos ter cláusulas fechadas para isso, é importante nós termos essa forma de debate. Eu acho que a possibilidade de fazer isso por amostragem seria quase como a cerimônia de votação paralela que eu mencionei, mas de uma forma um pouco mais democrática, com algumas urnas, está trazendo alguns eleitores para dentro desse processo, talvez seja algo vantajoso. O registro impresso de voto, em geral, no Brasil, embora não me pareça uma decisão absurda para o parlamento tomar, por exemplo, mas não me parece vantajoso. Por um motivo. Porque o registro impresso de voto, ele traz consigo, embora a lei não tenha falado isso abertamente, ele traz consigo uma questão inevitável, que é a possibilidade de recontagem no papel. E a recontagem no papel, ela já por si só, ela já acaba tirando qualquer vantagem que a urna eletrônica tem. Porque se nós vamos fazer, eu vou pegar aqui um exemplo, porque muitas vezes essa discussão de recontagem, de voto eletrônico, as pessoas fazem com a cabeça na eleição presidencial, e numa grande fraude, talvez. Mas nós temos no Brasil eleições municipais que são feitas com pouquíssimos votos, em que, às vezes, um vereador é eleito, não raramente, por um voto em relação a outro, por exemplo, em colégios eleitorais menores. Então, tu imagina se numa votação em papel o resultado sai com 2 votos de diferença em relação à urna eletrônica. O que nós vamos prestigiar? Nós vamos prestigiar a votação eletrônica ou que 2 papéis se perderam? Ou seja, isso acaba, de certa forma, embora não imediatamente, isso pode acabar minando a confiança no sistema e a gente fica sem respostas. Criamos mais dúvidas e ficamos com menos respostas. Então, me parece que a questão por amostragem talvez seja possível, de forma a gente conseguir conferir um pouco mais de transparência, agregar um pouco isso para o nosso sistema, de forma a permitir que ele seja também, mas que se mantenha a essência da votação eletrônica e a confiança nela. Há também, na própria doutrina alemã sobre o tema, há uma crítica à decisão do Tribunal Constitucional Federal alemão,
com uma questão interessante, que é elevar a confiança do eleitor a um patamar tão absoluto. Porque, veja, uma das principais questões da votação eletrônica é a segurança. E para se defender de segurança, a gente tem uma tecnologia que cada vez mais é avançada. Quer dizer, a tecnologia, nós vamos tendo cada vez mais, como qualquer questão de informática, existem ataques cibernéticos mais elaborados e, com isso, uma sucessão de defesas mais elaboradas. E o que isso vai acarretar? Quanto mais seguro for o sistema, talvez ele seja mais complexo e mais difícil de explicar para um eleitor comum. Então, se nós formos, então nós chegaremos ao paradoxo de uma eleição mais segura seria mais inconstitucional se nós usarmos apenas a confiança do eleitor como um patamar supremo na discussão. Então, também há essa dificuldade de se levar o conhecimento, a inspeção visual de cada um como um fator tão absoluto. É difícil de coadunar isso com a própria forma de eleição democrática e cooperação. E eu faria, professor, uma reflexão que me parece que, se a questão é realmente confiança do eleitor, se nós vamos partir desse pressuposto de que a confiança do eleitor está abalada pelo voto eletrônico, primeiramente eu gostaria de contextualizar que me parece que muito disso, e o professor mesmo trouxe isso muito bem, isso vem de um contexto também de desinformação deliberada em relação à forma de votação. Então, também nós devemos também, de certa forma, ter isso em mente, que não é que o eleitor desconfie naturalmente da urna eletrônica, que ela foi implantada no Brasil sem grandes resistências à época, e se mostrou exitosa, mas nós estamos num contexto que no Brasil a gente tem esse tipo de alegação, em outros países temos outras alegações sobre a eleição. E me parece que a melhor forma de combater uma desinformação e o desconhecimento é com mais informação. Então, concordo com o professor na reflexão de que talvez o caminho para isso seja continuar tendo campanhas de conscientização, de informação sobre o voto, porque me parece que, embora nós não consigamos ter a minúcia de como é que dentro de uma máquina o voto é operado, mas é possível alcançar a confiança, assim como nós temos confiança em uma série de mecanismos que nós não entendemos no nosso dia a dia, no nosso smartphone, na nossa transação bancária. Então, me parece que esse é um caminho mais seguro para nós continuarmos evoluindo nessa questão. Seriam essas as minhas considerações, professor. Perfeito, Lourenço, perfeito. E lembrando também que o sistema eleitoral é algo tão importante para um país que, a partir do momento em que a confiabilidade nesse sistema passa a ser minada, é como se a própria democracia no país sofresse assim um abalo considerável. E esta é uma grande questão que nós temos que sempre nos preocupar. Qual é a real intenção em criar, digamos, desconfiança no sistema eleitoral vigente? Eu lembro também que, nessa onda de desinformação, colegas, muitos argumentos, enfim, muitas posições foram apresentadas, mas sempre que eu analisava uma ou outra, por mais que pudesse fazer algum sentido, eu me lembrava da seguinte realidade. Se alguém realmente é responsável por fraudes eleitorais no Brasil, se é que elas existem, essa pessoa é dotada de um caráter democrático assim inigualável. Porque os que alegam fraude foram eleitos pelo sistema, os seus adversários, os seus opositores foram eleitos pelo sistema, ou seja, se existe alguém responsável pela fraude, ele exerceu assim uma espécie de poder democrático, porque ele permitiu que todo mundo se beneficiasse. Claro que eu estou sendo irônico aqui, pessoal, apenas para deixar bem claro que, no momento que você mina a credibilidade do sistema, comprometendo uma parcela considerável da nossa ordem democrática, você tem que apresentar minimamente provas que sejam condizentes com esses argumentos. E isso não houve, infelizmente. Esse é um ponto que a gente sempre tem que ressaltar. E aí também, Lourenço, eu apresento nessa etapa final um outro argumento trazido pelo Tribunal Constitucional Federal Alemão, que é um daqueles argumentos que nós chamamos de argumentos sustentadores da decisão. Você sabe que as decisões constitucionais, principalmente, elas possuem pilares argumentativos que recebem esse nome de argumentos sustentadores porque, caso removidos, deixam a decisão sem pé nem cabeça. Então, é aquela linha mestre da decisão. E um desses argumentos sustentadores da decisão do Tribunal Constitucional Federal de 2009 foi mais ou menos no seguinte sentido. Se entendeu que, por meio de uma votação eletrônica, os eventuais manipuladores poderiam influenciar o resultado das eleições de forma mais eficaz
do que fariam se a votação fosse exclusivamente no meio tradicional de papel. E aí, quando o Lourenço traz essa questão da recontagem, né, eu pergunto se isso seria um argumento válido no Brasil, ou seja, se aqui, entre nós, eventuais manipulações do sistema eletrônico poderiam influenciar mais a eleição do que as manipulações que houve na época em que o voto era de papel. E eu acho difícil que isso aconteça. Difícil porque, na época em que o voto era feito exclusivamente por cédula de papel, havia um número imenso de fraudes e manipulações em todo o território nacional. Então, se houve um momento em que as eleições eram manipuladas, era quando elas ocorriam única e exclusivamente pelo sistema manual de papel. E aí o Lourenço traz um aspecto muito importante, colegas. Se nós fôssemos registrar todos os votos em papel, para fins de auditabilidade, enfim, e se houvesse uma eventual incompatibilidade no momento da contagem pelo mesmo sistema de fraudes que havia na época em que o voto era só de papel. Qual vai ser o critério aí para legitimar o resultado da eleição? É isso que a gente tem que pensar. Porque se nós dermos preferência para o voto em papel, num caso assim de desempate, né, havendo discrepância de resultados, seria como se nós estivéssemos adotando as mesmas práticas que havia lá atrás, né? Então, isso tem que ficar bem claro como é que nós vamos fazer. Ou se isso seria feito só nas urnas em que houve ali a diferença do papel para o registro, de forma que eu penso que a amostragem, ainda que se pudesse debater em que grau, num grau maior ou menor, seria, Lourenço e colegas, uma transição de equilíbrio, de certa forma, para prestigiar, enfim, aquela linha de argumentos que se mostra contrária ao atual sistema, mas sem renunciar às atuais qualidades e vantagens que o atual sistema possui. E eu sempre lembro que essas decisões que envolvem restrições por todos os lados, para serem tomadas por um argumento mínimo de proporcionalidade, elas devem refletir as vantagens e desvantagens de cada modelo. E aí, ao menos na minha visão, eu penso que o sistema atual tem muito mais vantagens do que desvantagens. E retroceder a um sistema anterior, onde possa se questionar a todo momento o resultado da eleição por força de uma recontagem que não tem todos os elementos de segurança, talvez pudesse trazer mais desvantagens do que as vantagens que desse sistema se esperaria. Por isso que, nesse momento, eu prefiro, colegas, trabalhar, quem sabe, com uma solução de equilíbrio. Uma pequena transição, fazer por amostragem, e aí, se os dados se revelarem, digamos assim, fora de equilíbrio, fora de adequação, aí nós podemos pensar em novos aprimoramentos, mas não vamos colocar todo o sistema em xeque só porque eu acho, o outro acha que isso traz uma desvantagem. Eu acho que isso é que a gente tem que ter em mente, né? As fraudes têm que ser provadas e não vamos colocar todo o sistema em suspeita apenas porque eu acho que ele é passível de fraude. Vamos propor mudanças de forma sempre positiva, propositiva, mas sem questionar tudo. Isso aí. Muito bem, eu não sei se teríamos alguma pergunta de algum colega em particular que gostaria de alguma manifestação. Se não, a gente já pode ir. Terias mais alguma questão, Lourenço, nesse meio tempo? Não, professor. Que gostarias de trazer? Não, de minha parte é exatamente isso. Concordo com o professor, acredito que nós temos já uma construção, uma história própria no Brasil de êxito das urnas eletrônicas, e acho que o olhar para os outros países é sempre importante para qualquer instituto jurídico, para qualquer instituto político, mas nós temos também a nossa realidade, o nosso êxito de implantação, e acredito que o professor pega bem a questão. Então, acho que já falamos o que precisávamos no princípio. Muito bem, então eu vou encaminhar o encerramento deste evento e, quem sabe, deixar dentro da linha do que se propõe a nossa Comissão de Estudos de Reforma Política, uma sugestão até modesta para o Congresso Nacional. Por que ele não retoma esse debate fora do calor da emoção da eleição, ou seja, após o pleito do ano que vem, convidando especialistas de outros países que têm sistemas de apuração eleitoral diferente do nosso? Convida um especialista para uma audiência pública no Congresso e pede para ele explicar como é que funciona a apuração no seu país. Façam perguntas, depois traz outra autoridade de outro país e, quem sabe,
tendo uma ciência, uma compreensão melhor de outros modelos, de outros países, e analisando a realidade cultural, porque, como lembrou o Lourenço, a eleição também tem um aspecto cultural para o nosso país. Quem sabe não surjam novas ideias, novas inspirações. Isso seria uma forma de agregar uma tecnicidade muito necessária a esse debate. Não ficar só no achismo, na desinformação. Então, quem sabe o Congresso passe a conduzir uma série de audiências públicas, convidando autoridades de nações amigas, de perfil democrático, que possam dar um depoimento de como essa apuração ocorre nos países, e vamos debater esse assunto, e aí chegaremos, quem sabe, a novas ideias, novos modelos, sempre em busca da tranquilidade, da robustez do nosso sistema. Então, feito esse registro, eu agradeço imensamente ao Lourenço Fonseca, Dr. Lourenço Fonseca, pela brilhante exposição. Agradeço a todos aqueles que nos prestigiaram ao vivo e que vão ainda nos prestigiar ao longo dos tempos, já que esse evento fica armazenado no YouTube. Agradeço também a todo o corpo técnico da Secretaria, da OAB-RS, que proporcionou este evento. Sem a ajuda de vocês, isso jamais aconteceria. E, claro, a nossa querida doutora Fabiana Bart, sempre muito competente, sempre muito dedicada a todos os assuntos que dizem respeito à OAB do Estado do Rio Grande do Sul, e, em particular, desta comissão de estudos de reforma política, que ela, com muita competência, me ajuda aqui a conduzir na OAB-RS. Muito obrigado, doutora Fabiana, de modo que, agradecendo mais uma vez a todos que participaram desse evento, em especial o doutor Lourenço Fonseca, eu declaro encerrado, desejando a todos vocês que fiquem muito bem, saudáveis e até a próxima. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.